TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, agradecendo já de antemão a sua presença, a sua assiduidade, pedindo que você avise para mais pessoas, convide amigos, vizinhos para estarem conosco nesse programa, que agora tem várias outras edições para possibilitar que mais pessoas de horários diversos possam ter o prazer e a oportunidade de conhecer as sagradas páginas da Bíblia. Aqui comigo hoje, agradeço a presença do Padre Carlos aqui no estúdio conosco. Obrigada, Padre. Olá, gente. Agradecer por Skype a presença da Amélia. Obrigada, Amélia. É um prazer estar aqui. E iniciando, quem é nosso aluno frequente, nosso assíduo frequentador, já sabe que nós estamos no livro do Êxodo, já avançando para o capítulo 14 hoje, e saindo das pragas, que foi, assim, momentos lindos de estudo, de aprofundamento, cada uma dessas pragas, como foi quebrando pouco a pouco o coração do faraó, que era um coração endurecido, e a gente vê os prodígios que Deus realiza por meio dessas pragas. Nós estamos agora, finalizada a última praga, que é a morte dos primogênitos, nós estamos entrando agora no ápice de toda essa história, que é a saída desse povo da escravidão, saída do Egito. Como vai acontecer toda essa travessia, o que eles vão passar, os desafios. Então eu peço que você abra aí, ainda finalizando o capítulo 13, que vai ser do versículo 17 até o versículo 22, eu vou fazer a leitura para favorecer quem não tem o material na mão, para a gente entender como é que foi essa saída. Vai dizer: ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho no país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Deus achara que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de nos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. E, tendo saído de Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. E Israel e Iavé ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Padre, nós vamos aqui começar a ver, não posso dizer que seja medo, mas como o Senhor antevê tudo e vê tudo, está presente a tudo, ele evitou um caminho mais breve, mais curto, né? E deu uma volta maior, porque ele conhecia o coração também dos israelitas, né? O que o texto, não só esse texto, mas o que vem à frente também, outras passagens adiante, colocam para a gente essa necessidade, digamos assim, de que o povo pudesse, em vez de entrar logo na Terra Prometida, fazer essa enorme caminhada. A gente vai colocar na tela de vocês o mapa, né? A caminhada do povo no Egito, que a gente vê de onde eles saem, ali do norte do Egito, perto do delta do Nilo, para entrar em Canaã, ou o país dos filisteus, como coloca o texto para nós, seria um pulo praticamente, né? Seriam poucos dias de caminhada, mas
a providência então divina faz com que o povo dê uma enorme volta, que a gente sabe que vai acabar durando então 40 anos, que é um número simbólico, já sabemos disso, né? Quer dizer, o 40 na Bíblia sempre significa a mudança de uma realidade para outra, né? Quase que uma nova criação, digamos assim, né? E vai acontecer então essa necessidade do povo fazer uma caminhada muito longa, e agora nesse momento em que começa então saindo do Egito, em vez de então tomar a rota, a estrada do mar, que seria a rota comercial e mais direta para a Terra Santa, e não só a Terra Santa, que atravessa até a Síria, que era o outro grande império daqueles tempos antigos, né? Uma rota comercial e uma rota, digamos assim, até mesmo bastante segura. Mas não, toma o caminho do deserto, que vai depois, agora a gente vai ver hoje, né? A travessia do mar, depois o Monte Horebe, depois todo mais que aparece nesse mapa para nós, né? Então aqui a gente percebe, entre outras coisas, essa necessidade, essa providência divina. Todo esse nosso livro daqui para frente, né, até chegarmos, todo o resto do Pentateuco vai acontecer o povo caminhando nesses 40 anos aí nessa rota, para depois somente no livro de Josué que vai acontecer a entrada e a conquista da terra, né? Uhum. Amélia, interessante aqui no versículo 19, o cuidado obedecendo à solicitação de José, aquele José que lá no Egito chegou a ser ordenador das despesas do faraó e cuidava de tudo na época da falta de comida, da grande seca também, de levar consigo esses ossos para atender um pedido de José, né? Isso, porque a gente, quando leu, você lembrou o capítulo de Gênesis 50, o versículo 25, quando José pediu e eles guardaram os ossos. Então agora, de carregar o osso junto, porque é aquela coisa, José tem de reunir-se com seus pais, né? Essa linha patriarcal de Abraão, Isaac, Jacó, tem que voltar para a terra prometida, para tomar posse. Então, não está mais vivo para tomar posse, mas ele pediu que levasse. Então, agora, mesmo os ossos dele, mesmo sem vida, é a terra do descanso, que não é o Egito, mas sim Canaã. Então, eles estão levando, cumprindo a promessa, para estar lá mesmo, né? Uhum. Tem noção, Amélia ou Padre Carlos, de quanto tempo, quantos anos tinham durado desde a morte, desde o acontecido da fome, da grande fome, até esse momento em que ele se desloca para ter seus ossos sepultados em Canaã? A Bíblia ela não fala assim, é sempre o que demora é mais ou menos, né? Tá. A gente fala que o povo vai sair do Egito em torno de 1240, se ele deu 40 anos, porque ele vai entrar na terra em 1200. Mas é a mesma coisa, a briga do Moisés com o faraó foi muito tempo, muitos anos. Então a gente realmente não sei se o Padre Carlos tem essa noção mais ou menos, né? Mas é um longo tempo. Me parece que o que a Bíblia coloca, agora eu não tenho aqui a anotação, mas me parece que a estada do povo ali no Egito deu mais de 200 anos. Sim, mais de 600. Então nós temos, recordando o que já vimos, né, nós temos aquele primeiro faraó do qual José do Egito se tornou administrador, depois fala um outro faraó que não conheceu a José, e estamos no terceiro, que é esse com o qual se dá todo o embate das pragas e essa libertação. Então, não que isso nos garanta a duração do reinado de cada um deles, mas a Bíblia coloca uma estadia do povo de mais de 200 anos. Ok. Tem esse detalhe aqui da nuvem que acompanha durante o dia, trazendo sombra e frescor, e a coluna de fogo que está sempre presente à noite, para que ilumine, para que mantenha esse povo sempre encaminhada. Eu nem vou pedir a vocês detalhes sobre isso, porque nos capítulos anteriores nós já falamos, inclusive foi até a Maíla que teceu um comentário até bem longo a respeito do significado, da preocupação de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo, para que eles não sofressem as agruras do deserto. Então, vamos pedir para entrar
vocês acompanhando aí, por favor, no capítulo 14. Entramos agora no novo capítulo, nós vamos ler o trecho que vai do versículo 1 até o versículo 9. E vai falar: E Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piairô, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Vós acompanhareis diante deste lugar junto ao mar. Pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isso que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar seu carro e tomou consigo seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-no com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairô, diante de Baal-Sefom. Gente, este coração deste Faraó parece uma sanfona, né? Como este coração se endurece e amolece, se endurece e amolece. E a gente fica muito focado na postura, Padre Carlos, do Faraó. Mas eu entendi, pelo que nós estudamos nos capítulos passados, que tem um sentido o endurecimento desse coração, que é para que Deus, nesse momento, possa mostrar os seus prodígios. Porque se logo de cara que Moisés jogou aquela vara no chão e se tornou uma serpente, e ele mostrou que era mais poderoso do que aqueles que serviam ao rei, e engolindo as serpentes dos feiticeiros ou dos magos, não teríamos conhecido tanto poder de Deus através desses prodígios que se sucederam, os outros 9, né? Então a gente vê que aqui o Faraó já podia estar curado, né, padre? Antes de responder, Ana, eu queria, só para informar melhor a pergunta anterior, lá no capítulo 12, versículo 40 do Êxodo, então coloca para nós, né? A estadia dos israelitas no Egito durou, olha, 430 anos. 430, então mais do que falamos. É aquilo que a gente está falando, gente, a respeito de quanto tempo durou desde que José, que administrou todo aquele problema da falta de comida, até esse momento em que os seus ossos são trasladados para a terra de Canaã, 430 anos. Desde esse momento, então, que a gente vai ver daqui a pouco, que eles saem do Egito, atravessando o mar. Então, o que você coloca agora, a questão do coração do Faraó, desde que o Senhor, então, se apresenta a Moisés, colocando-o como líder dessa batalha, né, entre Yahvé e o Faraó, sempre volta esse refrão, podemos até dizer assim, não é? Eu endurecerei o coração do Faraó, ele não vos deixará sair para que se demonstre a minha glória, não é? Então, tanto aquilo que já foi visto anteriormente, das pragas do Egito, essa batalha, essa guerra que vai se desenvolvendo, estamos agora chegando ao momento, então, em que as batalhas sucessivas vão chegar ao seu desfecho com a vitória final de Yahvé. Então, veja bem que, evidentemente, nós estamos, como já deve ter sido relatado várias vezes, numa descrição dessas batalhas e dessa guerra para exaltar o poder de Yahvé, né? E é um estilo épico, né? Ou seja, nós estamos aqui num relato que realmente ele está engrandecendo todos os grandes feitos de Yahvé através de Moisés para com o seu povo. Tanto que a gente sabe, já antes, né, mas até o texto daqui para frente, todas as vezes em que Yahvé vai precisar
tomar uma nova iniciativa junto aos juízes, junto aos profetas, e assim por diante, como é que Deus vai se apresentar? Né? Eu sou o Deus que tirou os seus pais do Egito. Né? Então, esse é o momento, o ápice, né, como já colocou você, desse relato que nós estamos acompanhando, e praticamente de todo o Pentateuco, juntamente com que virá um pouco mais à frente, quando então já o povo, com Moisés aos pés do Monte Horebe, né, ou Sinai, vai receber também as leis, né, as tábuas das leis, que é outro momento importantíssimo, uma vez que a lei de Deus vai se tornar o centro de toda a vida do povo que se forma, que é resgatado agora e que depois se estabelecerá na terra, como sempre foi a promessa, então, desde Abraão. Né? Uhum. Então, nós temos essa insistência, esse engrandecimento de todas as gestas, que vai se tornar um dos pontos focais, repito, da fé do povo, juntamente com a lei. Uhum. Amélia, entrando nesse capítulo 14 agora, a gente vê a riqueza de detalhes de um Deus que tem o poder de decidir, de definir a sua vontade. E a gente vê aqui, com essa riqueza de detalhes, eu quero que você acampe aqui, eu quero que você siga mais adiante, eu quero que você se coloque desse lado e não daquele. Com essa precisão, a gente fica encantada de ver Moisés com essa facilidade de ter essa interlocução com Deus, né? Lendo o texto, a gente vai percebendo que essa obediência que Moisés tem com Deus, né? Esse eu sou, isso. A experiência que ele fez desse Deus. Então, e Deus vai dando, é bonito o texto porque Deus vai dando as coordenadas para ele, né? Para onde ele vai, para onde ele vem, manda voltar, porque para acampar em outro lugar, porque a gente pode pensar assim, o povo pensa que está saindo agora e tudo é uma beleza, né? Aí a gente brinca assim, a alegria de pobre dura pouco. De repente surge, as barreiras vão surgindo agora também, né? Eles vão chegando perto do Mar Vermelho, e a gente já impede a passagem, porque tem que atravessar o mar. Mas também, atrás deles vem o exército do faraó, porque querendo escravizar de novo. Porque vão perder a mão de obra, perder tudo que fazia. Então, eles vêm correndo atrás, né? E o texto dá a impressão que Deus fala, eu vou fazer o faraó perseguir vocês, mas aí eu vou mostrar para ele a minha força, o meu vigor, né? A minha glória. E é no jeito de que os autores do Êxodo vão escrevendo, vão completando a história, eles vão mostrando que o nosso Deus é muito mais forte do que o Deus do faraó, que oprime, que escraviza, que não admite perder a mão de obra, porque quem faz tudo no Egito é esse povo. Quantos anos o povo oprimido, né? E agora chega. E realmente o texto fala, como você leu, que quando falaram com o rei do Egito, olha, o povo fugiu, né? Aí eles mudam de opinião. É muito bonito. Aí porque ele fala, o que foi que a gente fez? A gente deixou esse povo partir, né? E agora? Aí manda tomar de novo para perseguir o povo. É muito forte para a gente entender que para que o faraó amolecesse o coração, ele teria que também aceitar o projeto de Deus. E não vai aceitar nunca, porque quem tem o poder de opressão, de escravidão, pensa só nele, né? Não pensa no outro. Isso para mim, marca muito esse olhar de Deus, esse Deus que cuida. Okay. Eu gostaria de acrescentar aqui, para não deixar passar o que vem na mente agora. Veja bem, nós estamos então diante de um relato épico em que se exalta o poder do faraó em favor do seu povo e contra o opressor. Né? Isso tudo faz parte da consciência de que Deus é o Deus da vida e da liberdade. Né? Então a gente não pode nunca perder isso de vista, a liberdade ou a libertação do povo de Deus diante de uma opressão. Mas também, agora a gente tem que ampliar bastante mais a visão nossa, abrangendo principalmente Jesus Cristo, né? Onde esse modo de, entre aspas, do agir de Deus e também o modo de compreender a Deus pela revelação de Jesus,
nos coloca diferentemente, né? Que diante do Império Romano, mais para frente, que está no tempo de Jesus e depois vai até, né, aparecer bastante fortemente, mais uma vez, a perseguição, a opressão no Apocalipse, por exemplo, já é diferente em Jesus o que a gente tem que prestar atenção. Já falamos aqui, por que até hoje judeu está combatendo os palestinos e faz a guerra e invade, depois a divisão da ONU, etc. Porque eles estão julgando ainda, a partir desses textos aqui, Deus está a nosso favor contra os outros. Mas a gente vê que isso se torna uma justificativa para a violência, né? E Jesus, diante da cruz e do império, ele continua sendo libertador, mas não agora fazendo guerra e fazendo violência também contra, mas deixando-se vitimizar, né? E colocando a igreja nessa perspectiva de carregar a cruz. E no Apocalipse, de novo, Deus está em batalha com esse novo império, sem dúvida alguma, mas de que maneira? De maneira em que nós não lutamos com as armas da terra, nós lutamos apenas com as armas da fé, tendo que passar com Jesus pelo martírio para a ação de Deus vencer o mal, mas na perspectiva diferente, então, que eu estou colocando aqui, que não é arma contra arma, não é exército contra exército na terra, mas é o poder de Deus atuando no momento certo e da maneira sempre de colocar-se na perspectiva daqueles que confiam e entregam a sua vida, e poderíamos dizer, né, até de uma maneira talvez escandalosa, eu prefiro perder a vida do que tirar a vida. Né? Isso acontece com o próprio Jesus em primeiro lugar. Deus entrega a sua vida e não mata os inimigos. Né? Tá. Embora, então, sempre a libertação, a vontade de Deus é que exista a dignidade, a libertação, a convivência, né, de todos, existe o bem e o mal, mas o modo de nos colocarmos na guerra é outro. Né? É bem diferente do que acontece aqui. Então, eu coloco assim porque realmente, até hoje, se a gente não percebe, né, a novidade do Novo Testamento de Jesus, a gente vai justificar ações de violência porque nós somos o bem contra o mal. E não é por aí que Deus atua em Jesus. Muito bem, então a gente prosseguindo aí, gente, no texto, vamos pegar a partir do versículo 10, estamos no capítulo 14 do livro do Êxodo, para que a gente veja essa perseguição e qual a reação de Moisés e desse seu povo que ele carrega, né? Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os israelitas clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés: não havia talvez sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Yahvé disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam e sereis glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificada a causa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Esse texto é maravilhoso para a gente fechar esse episódio do grande desafio que Faraó continua fazendo ao poder de Deus. Mas eu vou pedir um pequeno intervalinho. Quem está sem o material, vá lá buscar e nós já voltamos para discutirmos e entendermos mais.
Agora pensa, voltando, nós estamos vendo toda essa questão da fuga, da retirada do povo, da opressão dos egípcios, né? Em busca dessa terra prometida, sob o comando, a orientação de Deus poderoso, Yahvé, e vamos dizer assim, os ditames que Moisés repassa para esse povo conforme recebe. Então, eu quero pedir a ajuda da Amélia aqui para a gente entender melhor. Parecia já ter curado essa dureza do coração do faraó diante da última praga, quando ele vem perder seu filho, que é um dos primogênitos do egípcio, né? do Egito. Então, a gente vê que aqui ele volta a endurecer o coração e a gente vê que o povo também volta a cair na descrença. O povo com todo esse Deus orientando e mandando e conduzindo, e luz de noite e sombra de dia, esse povo volta a cair de novo na descrença. Amélia, isso aí continua sendo oportunidades riquíssimas para Deus mostrar que esse povo e os egípcios também estão sob o poder de um único Deus, né? Então, Ana, você imagina esse povo caminhando, achando que já está livre, mas aí percebe que o faraó, né, endurece de novo e quer escravizar o povo de novo. Então, o povo se sente assim, como um beco sem saída, né? Porque o medo toma conta. E você vê o que eles fazem? Começam a murmurar contra Moisés. Quando murmura contra Moisés, ele murmura. Aí Moisés fala com Deus, olha o que está acontecendo, né? E Deus fala para ele, diga ao povo que avança, que é para continuar. Na realidade, a gente fica pensando assim, né? O medo toma conta, sabe? Você sai, você está acostumado a ser escravo, está acostumado a sofrer como o povo sofre, e o povo, então, tem medo. Medo por quê? Dá o desânimo, bate o desânimo, agora nós vamos voltar de novo a ser escravo. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, a gente vai voltar àquilo que a gente era. E, na realidade, o povo tem medo da fome, o povo vai ter medo da escravidão, vai ter medo de tudo que você possa imaginar. E o povo precisa aprender, né? Moisés tem que ajudar esse povo quando Deus fala para ele, porque gritas a mim, né? Levanta o bastão, e você não tem um bastão que eu te dei, levanta, né? Para o povo atravessar, para que, novamente, para que o Egito saiba que eu sou, né? Quando eu vou mostrar a minha glória, tá avisando, ó, quando vai derrotar o faraó, Deus vai falando para o povo, eu vou derrotar, confia em mim, né? Mas o povo vai assim, sempre com medo. Mas a gente fala assim que é uma coisa normal, sentir medo. O povo não aprendeu ainda a ser livre, aprendeu principalmente a confiar em Deus. Moisés também fala, ó, olha Deus, o povo está reclamando. E Deus fala, por que você reclama para mim? Pega, eu não te dei um bastão para você guiar esse povo? Vai em frente. Essa confiança que a gente precisa aprender a ter, sabe? Nas dificuldades, nos medos, em todo lugar. Vai enfrentando. E enfrentar, o Padre Carlos lembrava no primeiro bloco da pessoa de Jesus, depois lá no Apocalipse. O povo não vai brigar com o faraó com as mesmas armas que eles têm, porque durante toda a briga do Moisés e Arão com o faraó, eles não foram brigando de igual para igual, foi denunciando e anunciando. Denuncia o que fez de errado e anuncia o que Deus vai fazer. E aqui agora tem que continuar. Confia, né? O mal não vai nos pegar de novo. O faraó representa todo o mal. Vamos seguir em frente, vamos caminhar. Essa confiança desse líder Moisés também, ele também tem que confiar. Vamos. Mas você pegando o texto assim e meditando um pouco o texto, você percebe a dor do povo, né? O medo parece que sempre é mais forte, né? E a gente tem que ter confiança, não ter medo, avançar, arriscar e confiar em Deus. Ok. Padre, como é que o senhor vê isso aí?
Eu só acrescentaria outra vez aqui que nós temos várias tradições unidas no relato, não é uma só, né? Várias fontes diferentes que veem as coisas de modo diferente também às vezes. Então, em primeiro lugar, veja bem que é o povo, né, que tem medo, que clama, porque nos tiraste do Egito para sermos mortos aqui no deserto. As palavras de Moisés, como foi colocado muito bem, são de incentivo de confiar em Deus, porque a batalha é de Deus e não do povo. E o que aparece ali, né? Moisés, no versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que gritas a mim? Sendo que Moisés não gritou coisa nenhuma, nesse momento pelo menos, né? Então a gente vê que são fontes diferenciadas que vão tentando ser harmonizadas no texto, mas que sempre mostra, né, que existem aí mais de um relato diferente. Agora no texto que nós vamos entrar, falando exatamente da travessia do mar, é a mesma coisa, porque ora parece que está tudo muito bem harmonizado, mas a gente percebe algumas discrepâncias, para dizer dessa multiplicidade de fontes de todo o Pentateuco, né? Ora é o vento que afasta o mar durante toda a noite, e depois a volta também parece que é lenta, e ora parece que é uma coisa imediata, repentina, ainda mais portentosa, que aí representado pelo bastão de Moisés, né? Que o mar parece que se abre, né, de uma hora para outra, fazendo muralhas. Isso. E depois também, no momento em que o povo já atravessou, parece que cai de repente em cima aquelas muralhas, né? Então nós temos dois relatos que foram unidos num só. Então vamos ver ali, para a gente prestando atenção, a gente percebe um pouco melhor esses detalhes. Só voltando nisso que o senhor falou que na sua Bíblia traz por que gritas a mim, né? Isso. A minha tá por que clamas a mim. A minha Bíblia de Jerusalém, para confirmar isso que o senhor está falando da diversidade de traduções. É uma questão de tradução, mas veja bem que Moisés não tinha clamado a Deus nesse momento, é o povo que clama. Exatamente. Né? E Moisés incentiva e de repente parece que ele está, incentiva o povo e parece que ele está clamando a Deus como o povo havia clamado, mas não foi Moisés. Então nós vamos fechar esse capítulo 14, lendo então onde nós havíamos parado, 19 até o final, que vai ser o 31. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco e as águas formavam como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldades. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. E Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar a seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios,
E o povo temeu a Yahvé, e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo. Interessante aqui, Amélia, voltando para você agora, é preciso que haja um problema estarrecedor para esse povo, para que finalmente eles acreditem que não é um Deus de mentira, apesar de tudo que ele já realizou para convencer essas cabeças duras. Aqui nós temos cabeças duras e lá atrás nós temos o coração duro, né? Ana, aquilo que o Padre Carlos falava, de várias pessoas que escrevem o mesmo texto, é fantástico. Nesse fato aqui do povo atravessar o mar, também aconteceu, a gente pode ver que são 3 versões do mesmo conto. Quando a gente fala assim, historicamente, na história, esse fato aconteceu em torno do ano de 1200 antes de Jesus. E a partir de então, o pessoal vai contando de geração em geração essa fuga fascinante que foi celebrada mais ou menos 250 anos. Só então, quando Salomão é rei, em 950 a.C., Jesus, mais ou menos, foi escrita pela primeira vez a história desse fato. Então, quando o povo está oprimido, é aquilo assim, ó, o povo faz memória e fala, não, se um dia Deus nos tirou da escravidão do Egito, vai nos tirar de novo. Então, o Salomão, que é rei, está oprimindo o povo agora. Salomão é gente deles e oprime o povo como o faraó fez também. Então, eles vão escrever. E essa releitura da história que era contada e celebrada, ela é descrita como que a fuga do povo foi facilitada por um vento que fez as águas recuar. Então, a fuga se dá, assim, entre parênteses, né, por uma maré baixa. Quer ver? Você pega o versículo 21, fala assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar se retirar com um forte vento oriental que soprou toda a noite. Aí você vai lá, no versículo 26, ele fala, o Senhor disse a Moisés, estende tua mão sobre o mar, as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. E o 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, ao despontar do dia, o mar recuperou seu estado normal, e os egípcios em fuga foram ao encontro deles, e o Senhor os arrojou aos egípcios no meio do mar. Tá. Aí, o texto era esse. Mas quando chega no ano 850 antes de Jesus, tem um outro rei que está oprimindo o povo, que está no livro de Reis, capítulo 16, 21 e 28, que é o rei Henri, que chama, né? Então, o povo vai contar de novo a história, mas dá um colorido mais bonito, né? Aí ele vai afirmar que Deus, lá em cima da nuvem, atolou na areia as rodas dos carros de guerra do exército e facilitou a fuga. Aí você pega só o versículo 24, de madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo de nuvem e desbaratou o exército egípcio. Travou as rodas dos carros, fazendo avançar com dificuldade. E os egípcios falaram, não adianta, vamos fugir dos israelitas porque o Senhor combate por eles. Tá. Quando o povo está escravizado na Babilônia, no ano 550 antes de Jesus também, lá no exílio, o povo faz então uma releitura. Sempre para dizer assim, em qualquer momento, se Deus tirou o povo lá no ano de 1800, vai nos tirar também do Egito. Então, essa terceira descrição vai fazer uma releitura, é uma terceira reinterpretação, né? E é mais espetacular que todas, porque agora aqui as águas se abrem em parede, formam um grande corredor de passagem e o povo vai então fugir. A gente lê só um versículo, lá no versículo 21, que eu li um pedacinho, a gente lê outro pedaço, o mar ficou seco, as águas se dividiram em duas. Aí eu vou ler o 22, que fala assim também, os israelitas entraram pelo mar de pé enxuto, as águas formaram uma muralha à direita e à esquerda. Aí o 28, em seguida, fala assim, as águas, ao reunir-se, cobriram carros, cavaleiros, todo o exército do faraó que havia entrado no mar perseguido Israel, e não escapou um sequer. Mas os israelitas passaram a pé enxuto pelo mar, enquanto as águas formavam essa muralha à direita e à esquerda. Então você vê que esse final, o que eles fizeram, os redatores da Bíblia? Juntaram as 3 histórias formando esse quadro lindo, que é um só que nós acabamos de ler. Né? Então, aí, se a gente faz só uma leitura assim, a gente não percebe, mas quando você vai pegar o texto, esmiuçar o texto e entender dele, você vai parecer que a cor que mais
ficou dessa história é a terceira versão, que é mais colorida, mais bonita, para dizer o quê? Na realidade, Deus fez o Moisés abrir a água virou uma coluna grande, o povo passou. E quando o povo passou, Deus fechou de novo o mar e todos aqueles que perseguiu morreram afogados para nunca mais perseguir o povo de Deus. Então, é por isso que a gente entender cada texto que a gente vai trabalhando, cada um, é bonito porque a gente vai buscando compreender. Mas no fundo, só para a gente entender, porque o texto todinho, esse quadro pintado da fuga deles lá atravessando o mar, tem uma única mensagem central. Deus nos libertou. E Deus mostrou que Ele é muito mais poderoso que o Deus do faraó. Uhum. Ainda tem outro detalhe, se eu posso acrescentar nesse sentido, das várias fontes, né? Onde lá no 14:20, falando que a nuvem que estava guiando passou atrás, né? Uhum. Diz assim, que a nuvem escureceu, a noite ficou escura, de modo que não puderam aproximar-se uns dos outros durante a noite inteira. Sendo que a entrada do povo no mar e o início da perseguição acontecem à noite, e de manhã é que vão ver os corpos, né, dos soldados egípcios já mortos na praia. Então, veja, primeiro diz que não puderam se aproximar a noite inteira e depois que toda a perseguição acontece à noite. Então, a gente vê aí o que a Amélia acabou de dizer, é mais de um relato que foram unidos. Uhum. Mas o mais importante disso aí é, então, a gente valorizar o cuidado que Deus tem com o seu povo, Sim. né? E que é preciso que esse povo também aprenda também o caminho da confiança, né, padre? Sim. De acreditar. Aquilo que você, que já falamos, aquilo que você coloca, depois de ver essa maravilha toda, essas obras estupendas, extraordinárias, o povo crê, né? Como está ali no final do relato. Mas a gente já falou que mais para frente, na hora da fome, na hora da sede, eles voltam a reclamar de Javé e perder a confiança de novo. Assim como o faraó volta a endurecer o coração, ou seja, faz parte da natureza humana essas recaídas e é preciso que a gente constantemente não perca o foco, que é estar sempre vendo que Deus é quem dá as cartas, finalmente, né? Mas então, para fechar esse estudo de hoje, vamos entrar nesse capítulo 15, que vai tratar então dessa caminhada nesse deserto, essa finalização e esse canto bonito, que eu não vou ler, gente, mas está no capítulo 15, o canto da vitória, né? Que Moisés e os israelitas vão entoar. O senhor quer colocar algum detalhe sobre isso aí, padre? Nós temos aqui também outra vez prestando atenção em algumas coisas. Primeiro, né, no início do capítulo, então fala Moisés e os israelitas cantaram este canto ao Senhor, sendo que esse canto está dividido, podemos, né, dividir em duas partes. Do versículo 1 até o 12, então está fazendo referência a essa passagem do mar, essa derrota do Egito, né, como foi narrado agora, que foi lido agora de pouco. Mas do versículo 13 a 18 já está mostrando o povo entrando ou passando pela terra prometida, sendo que os povos que ali habitavam, devido aos grandes prodígios de Javé, como que se assistisse aquele povo passando sem poder reagir a nada por causa desse poder de Deus, né? Ou seja, já está fazendo uma narrativa de coisas que ainda não aconteceram como já houvesse acontecido. Ou seja, esse canto, pelo menos a segunda parte, mas devemos dizer que todo ele é composto muito tempo depois, como a Amélia já falou, e é inserido aqui nessa narrativa, colocando, né, celebrando esse fato da travessia do mar e da derrota do Egito, mas também já celebrando o povo entrando pela terra, né? E lá no final, mais uma vez, quando termina esse poema todo, esse canto todo, vai colocar ali, não é? No versículo, então, 15 e 21. Maria, que seria Miriam, né? Em algumas traduções, a profetisa, irmã de Arão, e portanto, de alguma forma, irmã de Moisés também, pegou o seu pandeiro na mão e todas as mulheres a seguiram dançando com pandeiros. Maria entoava, cantai ao Senhor, sublime a sua vitória, cavalos e carros ele arrojou no mar. Então, repetindo, o que dá para a gente compreender? Né? Que
na verdade, vamos dizer assim, o relato da travessia do mar, que terminou ali no finzinho do 14, teria a continuidade normal dele lá em 15, 21 e 22, e que todo esse meio, então, esse canto de Moisés e dos israelitas foi introduzido aí na narrativa, claro, que tem a ver com ela, mas é posterior e causa mais uma vez uma ruptura, uma certa ruptura naquilo que está sendo narrado. Tá. Então a gente insiste um pouco nessas coisas, né? Porque são coisas, vamos dizer assim, técnicas, talvez não interesse tanto a nossa espiritualidade, mas sim que nós estamos fazendo aqui um estudo, né, da Bíblia, e perceber essas coisas é importante, exatamente como outras tantas vezes nós já quisemos dizer a vocês, que quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode só ler, né, ao pé da letra as coisas. Sempre temos que perceber o que está por trás, né, perceber os contextos, onde é que está essa narrativa, a que tempo pertence essa narrativa, pelo menos o mínimo, né, que a gente está passando aqui, para a gente fazer uma leitura que seja mais apropriada e não, então, fundamentalista ao pé da letra, tá, gente? Por isso que a gente se prende um pouco a esses detalhes. Amélia, estamos aqui já no Mar dos Juncos, ou seja, deixamos todo aquele passado de provações, de um rei, de um faraó cruel e endurecido, que tem a sua paga entregue diretamente pelas mãos de Deus, dizimando todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, né? E encontramos agora aqui como que o momento da pacificação, o momento da vitória, o momento em que eles vão relaxar, né, Amélia? E a gente vê já a finalização do capítulo 15, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, no capítulo 15, a gente percebe assim, a organização do povo, né? Após essa libertação, o povo vai se libertar, porque passaram a ser o mar, o povo não vai mais ser escravo. Vai começar uma nova missão agora. Agora é que eles vão aprender durante a caminhada, que a gente vai estudar para frente, vai aprender a viver um projeto diferente, um projeto de vida, igualdade e liberdade, que Deus dá para todos nós. E eu estava ouvindo o Padre Carlos falar, ouvindo e relendo o texto, na questão de confiar, de perceber o milagre de Deus, esse Deus que liberta, e Jesus veio também e vai falar, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Esse é o projeto de Deus. E eu lembrei do mantra, Ana, que eu gosto muito quando eu estou assim meio agoniada, meio assustada. Eu gosto de cantar esse mantra que ele diz assim: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele acalma o medo. Eu acho que esse povo da Bíblia fez essa experiência de entender que Deus é amor. Deus está do lado dos perseguidos, oprimidos, escravizados, mas a gente tem que confiar, lutar, acreditar, porque Ele é amor, Ele acalma o medo. E a gente tem que viver esse amor, né? Para viver também essa liberdade de filhos e filhas de Deus. Amor Muito entre bem. nós e amor a todos. A todos. Todos, É. a todos. Sem exclusão, Então, gente. Essa é a questão aqui que a gente tem que lembrar sempre. Não vamos esquecer, então, desse Deus é amor, que tragamos para as nossas vidas toda essa vivência que a gente acabou de acompanhar, né? Páginas sangrentas e violentas e furiosas em que Deus vai mostrar seu amor e sua condescendência, apesar de nós não entendermos muito bem. Então, agradeço a você, principalmente esteve conosco acompanhando esse programa, muito especialmente a Padre Carlos aqui conosco, a Amélia e também diretamente lá do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, sempre sua contribuição muito valiosa. E dizer que sem vocês que nos assistem, nos acompanham, não tem sentido esse programa. O objetivo dele é fazer com que nós, conhecendo as sagradas páginas, despertemos a fé e possamos cada vez mais entregar-nos a esse Deus que é tudo em todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.